Olá, estamos reunidos mais uma vez aqui para trazer um tema muito importante para vocês. Nós vamos falar hoje sobre holding. Estamos aqui com a doutora Áurea Cruz, advogada, tributarista, especialista em holding, principalmente para a área de saúde. Doutora Áurea, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, nossos clientes. Olá, Carlos. Muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar participando de um podcast com vocês. Esse assunto holding é fascinante. É uma estrutura societária que permite múltiplas oportunidades e é um prazer falar sobre ela com você. Obrigado, doutora Áurea. Aqui na MaxiCast o propósito é sempre trazer assuntos relevantes, né? Principalmente para a área de saúde, para aquele médico, aquele empresário da área de saúde, dentista, que tem interesse em conhecer um pouco desses temas, mas que eles são assim, ficam muito distantes, né? Não tem, assim, com facilidade essa informação, o acesso é mais complicado, tem que chamar um advogado, um contador especialista no assunto, e nem sempre se tem um tempo possível para isso, né? E o nosso podcast, ele vai poder escutar de manhã, de tarde, à noite, no horário que for mais confortável para ele. Perfeito. Então, é muito interessante esse tema, né? Eu acredito que todos têm muita curiosidade, e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, doutora Áurea, que é o seguinte: por que abrir uma holding? Então, a decisão de abrir ou não uma holding passa diretamente pelo propósito. O que você busca com a constituição de uma holding? Você quer uma holding para proteger o teu patrimônio pessoal ou o patrimônio dos sócios dos riscos da tua atividade médica, dos riscos da tua atividade empresarial? Então, você tem um tipo determinado de holding. Você quer abrir uma holding para fazer a gestão de um grupo econômico de diversas empresas e concentrar nessa holding todo o aporte de investimentos e o resultado de cada uma das suas unidades operacionais? É um outro modelo de holding. Ou você pode constituir uma holding para fazer um planejamento sucessório, a transmissão do teu patrimônio para a geração seguinte, para os teus herdeiros e sucessores. Então, a holding também tem essa possibilidade de estabelecer um planejamento sucessório. Entendi, doutora Áurea. Então, a senhora explicou para a gente para que serve essa holding, não é verdade? Uma outra coisa interessante, né? De que maneira uma holding pode proteger o patrimônio do sócio e o patrimônio da empresa? A holding, como qualquer empresa, ela tem uma personalidade jurídica. Então, isso representa juridicamente uma barreira de acesso. Na holding, quando você coloca seus bens dentro de uma holding, para você chegar nesses bens, para você, um credor, chegar nos bens, alcançar os bens, você precisa despersonalizar a pessoa jurídica. Então, se a tua empresa de saúde, por exemplo, entra em dificuldade financeira e teus bens estão numa holding, para os credores chegarem nesses bens, eles têm que despersonalizar a holding, quer dizer, quebrar a couraça da personalidade jurídica da holding para daí alcançar os bens dessa holding. Então, essa barreira jurídica, ela representa um nível de segurança que não é total, né? Eu não gosto da expressão de blindagem patrimonial, porque isso realmente não existe, mas ela traz um nível de segurança que, pelo menos, permite dificultar o acesso aos bens e ganhar tempo de demandas judiciais para que você se recupere e possa enfrentar os seus débitos ou o seu passivo com outros recursos que não o seu próprio patrimônio. Por exemplo, na área médica, um cirurgião plástico, por exemplo, ele exerce uma atividade com alto risco, né? Sim, de demandas judiciais, danos morais, materiais e tudo mais, assim como outros, dentistas também, que trabalham com estética, dermatologistas, eles têm esse problema, tem esse risco, na verdade, né? De que maneira uma holding pode proteger o patrimônio desses profissionais para que eles possam aí, se defender de qualquer demanda injusta?
né, que possa afetar o seu patrimônio pessoal ou até empresarial, né? Aquele patrimônio, digamos, ele tem bens próprios, né? Ele tem imóveis, automóveis, máquinas, assim como na empresa dele, ele pode ter adquirido equipamentos de laser e vários equipamentos para prestar aquele serviço na área de dermatologia, de cirurgia plástica, né? Como que ele pode se proteger abrindo uma holding? De que forma essa holding pode proteger esse patrimônio dele de um acesso, né? Um bloqueio judicial, no caso de uma demanda judicial? Como que ele pode se proteger esse patrimônio através de uma holding? Bom, você colocou muito bem a questão do risco civil, realmente. Ele é concentrado nessas especialidades médicas que atuam na área de estética, porque é a única área da medicina que responde pelo resultado, né? Não é considerado uma atividade tão somente meio, mas também uma atividade fim, ou seja, tem que garantir o resultado esperado pelo paciente, e isso, então, vulnerabiliza mais a atividade médica. Mas toda a área médica em si, ela tem esse tipo de risco também, além dos riscos de ações trabalhistas, dos riscos próprios da atividade empresarial. Ah, sim, verdade. A holding protege os bens porque eles deixam de estar no nome da pessoa física do profissional. Então, para que esses bens sejam alcançados, primeiro tem que se esgotar todas as possibilidades de recebimento desses valores de indenização, para ficar dentro do teu exemplo, toda a possibilidade de recebimento através da pessoa física. Como essa pessoa física está desprovida de patrimônio, uma vez que esse patrimônio está integralizado numa holding, então primeiro esgota essa possibilidade da física, depois tem que pedir ao juiz uma autorização para quebra da personalidade jurídica da holding, para depois ainda alcançar os bens que estarão eventualmente dentro da holding integralizados. Além disso, no caso de uma holding familiar, por exemplo, há outros sócios que são a família do profissional. Então, a limitação de acesso do patrimônio também enfrenta essas questões societárias da holding, né? Muitas vezes, numa holding pode até ter menores de idade, o que dificulta ainda mais o acesso ao patrimônio. Então, cria uma complexidade de acesso ao patrimônio que é muito interessante para você poder fazer uma gestão desse passivo e administrar a tua vida de forma a responder por eles, né, com outros recursos. Entendi. Doutora Aura, por exemplo, de que forma os sócios, né, da holding podem obter algum tipo, por exemplo, de redução da carga tributária? Existe essa possibilidade? Existe. A holding é bastante favorável na questão tributária em seus diversos modelos, né? Se você busca, por exemplo, uma holding que faça a gestão do seu patrimônio, todos os frutos do patrimônio, porque na holding você integraliza não só imóveis, mas direitos também, né? Então, todos os frutos do seu patrimônio, qual sejam aluguéis ou royalties, por exemplo, eles são remunerados com a tributação de pessoa jurídica, que nós sabemos que é reduzida, é inferior à tributação da pessoa física. Então, receber os frutos do patrimônio através de uma holding já traz essa redução tributária bastante significativa. Além disso, a holding, se você constituí-la na modalidade de executar um planejamento sucessório, você ainda tem os benefícios da transmissão de patrimônio para os seus herdeiros, que reduz muito através da estratégia da holding, né? Porque na holding de sucessão patrimonial, você programa a transmissão do teu patrimônio para os teus herdeiros, né? Em determinado momento que você vai definir qual seja. E aí os filhos, os seus herdeiros e sucessores não têm necessidade de abrir um inventário e nem tem o imposto de transmissão causa-mortes. O que é uma economia incrível de tempo e de dinheiro também. Com certeza. Evita a propositura a necessidade de um inventário, né? E no evento morte acontecendo, a transmissão se dá por meio das cotas societárias da holding e não da transmissão de cada bem individualizadamente. Entendi. Então, a senhora entende, por exemplo,
que se esse empresário, esse médico que tem o patrimônio e tal, quando ele não tem uma holding para fazer toda essa gestão patrimonial dos bens que ele tem e da família, se ele vier a falecer, a senhora acredita que ele vai ter um custo muito maior no inventário do que se ele se preparar antecipadamente e montar essa holding, levar os patrimônios para dentro do patrimônio dessa sociedade, para facilitar, inclusive, a transmissão desses bens através das cotas para os seus herdeiros, para a meeira, por exemplo? Com certeza, Marinho, porque a demanda, só a demanda tempo que o inventário requer, ela já representa um custo altíssimo na gestão, na transmissão, né? Muitas vezes, as empresas familiares na área médica têm herdeiros que não são da área de medicina. É verdade. Então, herdeiros que não são médicos e, dessa maneira, não sucedem o titular do patrimônio na gestão do negócio. Então, eles têm um outro papel, né, dentro dessa herança. E, através do planejamento sucessório, você pode definir a forma de partilha do teu patrimônio de forma diferenciada. Quem sucede você nos negócios e herda também seu patrimônio, e quem só herda o patrimônio e não sucede nos negócios. Então, todas essas deliberações você pode fazer dentro do planejamento sucessório, porque é importante que a empresa de saúde deixada pelo titular tenha continuidade, não sofra uma interrupção no seu fluxo financeiro e econômico por conta do evento falecimento. Entendi. Né? Doutora Áurea, por exemplo, um médico que não tem empresa nenhuma, ele pode constituir uma holding para levar o seu patrimônio? Porque tem muitos profissionais que trabalham como profissional liberal, né? Como autônomo, faz cirurgias e uma série de procedimentos até de alto risco. Por exemplo, uma categoria também que eu não citei ainda aqui são os anestesistas. Esses profissionais, né, correm um risco grande também, né, do paciente não ter sido feito, por exemplo, uma anamnese mais cuidadosa, na correria, né, que você sai de uma cirurgia, vai para outra, e pode acontecer ali um problema, aquele paciente vir a ter alguma complicação e até vir a óbito, né? Aqui no escritório, alguns anos atrás, uma equipe de clientes que a gente teve esse problema, né? E foi bem complicado porque a família entrou com um processo contra a empresa e também contra o médico que anestesiou o paciente jovem, na faixa de 20 anos de idade, e que veio a óbito. Então, essa é uma coisa muito séria, né? E tanto para a família, que é muito triste porque aconteceu o fato, mas também como um imbróglio que toda aquela situação vai causar ao médico que estava presente, ao cirurgião, ao auxiliar, porque acaba que todos estão envolvidos naquele processo, né? Então, para que esse profissional, esse médico, possa proteger, né, um pouco mais esse patrimônio dele, até que uma decisão seja deferida a favor dele ou contra ele, muitas coisas podem acontecer, inclusive bloqueio de bens, bloqueio de conta corrente. Ele montando essa holding, ele fica mais protegido? Com toda certeza, Marinho, com absoluta certeza. A holding não tem só o propósito de estabelecer a sucessão patrimonial dentro de uma empresa. E como eu falei, na holding você pode integralizar vários bens. Você pode integralizar direitos, você pode integralizar investimentos, você pode integralizar patrimônio móvel, patrimônio imóvel, patrimônio de equipamentos. Então, ao integralizar tudo isso, você traz aquela couraça da pessoa jurídica, né? Que dificulta o acesso. Então, você não é só participação societária que se integraliza, né? A holding pode ser patrimonial, ela pode ser de investimentos e ela pode ser de participações societárias, né? Entendi. Eu queria perguntar um pouquinho, qualquer empresário, qualquer profissional liberal, qualquer pessoa pode constituir uma holding patrimonial com esse propósito de preservar os seus bens, os bens dos seus herdeiros, do meeiro ou da meeira, de qualquer demanda, porque às vezes, como a senhora mesmo falou, né, você tem lá um médico que é cirurgião, e a família dele, a esposa não é médica, os filhos não são, e ele constitui aquele patrimônio com muito sacrifício e, de repente, acontece lá uma demanda judicial que vem a bloquear o seu patrimônio, vem bloquear suas contas. E isso é uma coisa, muitas vezes, demorada para desenrolar, né? Sim, com certeza. Então, nesse caso, se ele tem uma holding
seja ela patrimonial, familiar, ou até com objetivo sucessório, ele consegue proteger melhor a sua família e também o seu patrimônio. Exatamente. Eu não diria que ele somente pode fazer isso, ele deve fazer. A área médica é uma área que concentra muitos riscos e riscos de várias naturezas, né? Não só risco civil, mas riscos de ações trabalhistas, riscos fiscais. Então, todos esses riscos representam uma ameaça a um patrimônio. E a holding, ela vem também como uma solução de proteção patrimonial, de blindagem não absoluta, né? Porque no Brasil nada é absoluto, não absoluta, mas bem importante, bem relevante ao patrimônio dos médicos. Eu estou curioso por uma outra pergunta, e eu estou perguntando aqui à doutora Áurea, que é uma advogada tributarista e conhece muito desse assunto. Por exemplo, eu sou médico, tenho minha esposa e tenho lá 2 filhos. Um deles casa. Regime da comunhão parcial de bens, né? Onde os bens se comunicam. Me corrija se eu estiver errado. Como é que funcionaria isso? Por exemplo, eu constituí uma holding para minha família, eu e minha esposa, para proteger os 2 filhos. Mas agora um desses filhos casou. E agora tem mais um membro na família que participa indiretamente ou diretamente do patrimônio daquele filho, né? Ela tem acesso às cotas desse filho também. Como é que funciona essa questão quando você agora tem uma família aumentada por casamento ou da sua filha ou do seu filho? Você não pode falar um pouquinho disso também? Porque eu acho que vai ser uma curiosidade de quem tem interesse em montar uma holding, né? Porque aí agora já ultrapassou aquela questão daquele núcleo familiar primário, né? Que é o pai, a mãe e os filhos. Como é que funciona isso? Funciona assim, na holding, você pode estabelecer várias cláusulas de proteção ao núcleo familiar, de proteção do patrimônio. Quando você faz o planejamento sucessório, você pode incluir nas regras da sucessão, que é o titular que vai definir essas regras, que os bens que serão doados na forma de cotas representativas do patrimônio tenham uma reserva, uma garantia, são cláusulas de garantia que protegem da comunicabilidade, ou seja, as cláusulas de garantia, elas podem ser sobre a incomunicabilidade dos bens, quer dizer que os bens doados, né, as cotas doadas, elas não se comunicam em regimes de casamento, sejam eles quais forem. Impenhorabilidade, ou seja, os bens não respondem por dívidas dos herdeiros, e inalienabilidade, é uma palavra enorme. Entendi. Inalienabilidade quer dizer que o herdeiro não pode vender o patrimônio, a não ser para os sócios integrantes da holding ou com a anuência unânime de todos os demais. Né? Essa cláusula, para concluir a resposta à tua pergunta, essa cláusula de incomunicabilidade, então, faz com que o seu herdeiro possa se relacionar quantas vezes quiser com quem quer que seja, que essas relações não vão trazer a participação desta pessoa, desse convivente ou desse cônjuge, para dentro do patrimônio familiar. Eu queria fazer uma outra pergunta, é do mesmo assunto, foge um pouquinho, né? Por exemplo, eu tenho 2 imóveis, quero fazer a integralização lá do capital da holding com esse patrimônio, 2 apartamentos, por exemplo. Quando eu faço a transferência, faço lá o contrato social que eu vou integralizar com esse patrimônio, como é que acontece esse processo? Eu também tenho que pagar o imposto de transmissão, porque eu já paguei uma vez quando eu comprei. Quando eu transferi para dentro da sociedade, eu também pago esse tributo? Isso depende de cada estado ou não? Depende do tratamento que cada estado dá. Né? A minha base de trabalho, meu escritório é em Curitiba, eu vou te passar como é que funciona lá no Paraná. Quando você faz a doação das cotas, porque você não doa o patrimônio, você doa as cotas societárias que são representativas do patrimônio. Lá no Paraná, a doação de cotas faz, sim, é um fato gerador do imposto de doação, mas lá no Paraná você recolhe apenas 50% do valor devido pelo imposto, restando os outros 50% para recolher quando
finalizar o usufruto, porque o usufruto também é uma prerrogativa da holding de planejamento sucessório, porque o usufruto ele determina que o dono do patrimônio, o titular original do patrimônio, ou os titulares, se for um casal, né? Eles permanecem na gestão plena do patrimônio. Então, eles permanecem administrando o patrimônio, tomando todas as decisões de forma soberana e exclusiva, e ainda recebendo todos os frutos do patrimônio, sejam eles quais forem, aluguel, royalties, dividendos, eles permanecem na gestão plena mesmo do patrimônio até que morram, quando então é transferida essa gestão para os herdeiros. Então, respondendo à tua pergunta, agora até me perdi. Então, essa questão do imposto de transmissão lá, da doação... Então, lá no Paraná, ele é recolhido, então, é uma parte no começo, outra parte no fim. Então caso a caso, temos que avaliar caso a caso, onde a sede, onde será feita a holding, qual é a legislação do local. Legal. Eu queria lançar um desafio para a senhora aqui, que eu acho que é importante, vai ser muito importante para quem está nos ouvindo, a gente fazer um outro podcast sobre o mesmo assunto, mas se a senhora pudesse trazer, por exemplo, como é que funciona no estado do Rio? Perfeito, como é que funciona em São Paulo, por exemplo, né? Uhum. São estados importantes. Minas Gerais, nós temos muito clientes de Minas, Rio e São Paulo aqui na empresa. Eu acho que eles vão ter muita curiosidade, que eles têm patrimônio, inclusive, nesses estados. Uhum. Então, pode ser que a gente consiga aí até aumentar o nível de conhecimento de todos com essa informação. Com certeza, vou trazer e até a gente pode depois disponibilizar na forma de um e-book com as tabelas todas. Então, tá o desafio lançado, doutora Áurea. Então, você aí que está nos assistindo, né, que gosta dos podcasts, acompanhando, vocês vão ter aí mais informações relevantes para a tomada de decisão de montar a sua holding, né? E venha fazer a holding, venha criar a sua holding conosco, né? Temos uma equipe aqui de especialistas. A doutora Áurea aqui é uma sumidade no assunto. Então, o que acontece aqui é o seguinte, né? Em relação, no caso do Paraná, por exemplo, então na hora que eu faço a doação da cota, eu vou pagar 50% do tributo. Então, quando eu vier a falecer, que for transmitido o restante do usufruto, aí se paga a diferença, os outros 50%. Ele vai pagar os 100% em algum momento, né? Mas ele paga 50% no início e 50% depois? Isso. Na verdade, a primeira transmissão, né, quando você institui o usufruto e você doa as cotas, ela é feita da chamada nua propriedade. O que significa nua propriedade? É a propriedade despida dos direitos. É uma propriedade nua mesmo, sem os direitos de exercício de qualquer benefício sobre a propriedade. Então, transmite-se a nua propriedade. Quando a propriedade se consolida, né, já vestida novamente dos direitos, é que você paga a diferença. Em São Paulo, tem muitos processos já em andamento, processos judiciais, que, inclusive, determinam que o não pagamento desses restantes 50%, a finalização da tributação já com a transferência da nua propriedade. Entendi. Em São Paulo tem várias jurisprudências, assim, eu vou dar uma estudada aqui no Rio para ver se nós temos jurisprudências aqui também a esse respeito. Muito legal. Você imagina como é que nós vamos agregar informações para que esse ouvinte, né, que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar, possa tomar sim a sua decisão e até nos procurar para que a gente possa prestar para ele uma assessoria nesse assunto. Perfeito. Eu queria muito que a senhora falasse um pouquinho, né, sobre a questão do usufruto de cotas. Tá. Como é que se dá o usufruto? Como é que funciona realmente essa questão do usufruto? Que a senhora pudesse explicar de forma assim, mais detalhada, para esse ouvinte, né, que não entende muito do assunto, que ele possa entender exatamente como se dá essa questão do usufruto das cotas. Tá. O usufruto é mais uma das belezas desse Instituto do Planejamento Sucessório. Por que uma beleza? Porque ele permite que o titular do patrimônio ele seja soberano na gestão do patrimônio até o fim da vida, se o usufruto for vitalício, né? O usufruto pode ser por tempo determinado ou vitalício, que vai até o último dia de vida dele. Então, o usufruto é uma conjugação de duas palavras, uso e fruto. O uso refere-se aos poderes de gestão, de administração, de decisão, e o fruto
a colher os resultados do patrimônio que o patrimônio gerar, né? Sejam que natureza tiverem esses resultados. Então, ele exerce com soberania sua vontade a respeito da sucessão, determinando de que maneira ela se dá para cada um dos herdeiros e, ao mesmo tempo, se mantém no comando, né? Com todos os direitos, como se patrimônio dono fosse. Nada muda para ele com relação a isso. Agora, é um instituto bem dinâmico, né? Porque eu posso decidir o usufruto temporário, eu posso decidir um prazo. Exatamente. E mais ainda, você pode ter um usufruto parcial. Por exemplo, você pode estabelecer um usufruto em que você se reserva o direito de receber 80% dos frutos e deixar 20% para os herdeiros. Digamos que, por exemplo, eu tenho um imóvel que esteja alugado. Recebo lá R$10.000 por mês, é um exemplo, né? E eu posso definir aqui, eu quero ficar com 50% e o outro 50% do usufruto e os outros 50% dividido entre os meus herdeiros e os cotistas da ou formar um fundo, de repente, uma reserva. Como é dinâmico, né? E como dinâmica, é flexível essa questão da holding, né? E além de toda essa questão de você proteger o patrimônio, você tem essa flexibilidade de definir quem vai receber os frutos dessa holding. E tem uma questão aqui que eu gostaria de perguntar. Digamos que eu tenha lá alguns imóveis dentro da minha holding e eu resolvi alugar esses imóveis. Em relação à tributação, a senhora acha que eu tenho uma tributação mais favorável do que se eles estivessem na pessoa física? Na pessoa física, dependendo do valor, eu vou pagar lá 27,5% de carnê-leão. Como é que seria na holding? Na holding, paga os impostos como pessoa jurídica, né? Dependendo do regime de tributação que você tiver, você vai pagar os impostos... Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não entra o ISS, né? Nem... Então, se você tiver no lucro presumido, você vai pagar 11,33%, né? E aquela diferença, né, que ele vai receber é lucro isento. Exatamente. Não tributa novamente. Então, aqui ele economiza algo em torno de... 60%. 60%, de 16%. Ele vai pagar menos de tributo dos seus bens, se eles estiverem dentro de uma holding. É uma significativa economia, né? Que dá para reinvestir. Mas ele tem que fazer um investimento para montar essa holding, né? E muitas vezes, né, esse empresário pode achar que é um investimento caro, mas não é. Chama até de custo. Quer dizer, ele está fazendo um planejamento sucessório, está evitando que ele tenha uma tributação mais à frente muito pesada, tanto na pessoa física quanto na questão do inventário, porque no inventário, além de todos os tributos que ele vai pagar, ele tem os honorários advocatícios. É claro que não tem uma tabela específica sobre isso, mas a senhora tem ideia de percentual de quanto esse contribuinte, se ele não tiver a holding, estaria pagando em média hoje num processo de inventário? Olha, depende da complexidade, né? Se os herdeiros forem maiores de idade, todos os herdeiros, e houver consenso entre eles acerca da partilha, esse processo pode ser feito num cartório, não precisa mais de uma demanda judicial. Sim. Mas é raro isso acontecer, principalmente nas questões que envolvem a sucessão nos negócios, né? É uma questão bem conflituosa. A senhora não precisa definir um valor exato, não. É só para quem está nos escutando ter uma ideia, né? Que ele vai ter que desembolsar em algum momento, se ele não tomar a decisão de montar a sua holding, que ele vai ter que desembolsar sobre o patrimônio dele, ou seus herdeiros, ou sua viúva meeira, ou o meeiro, que eles vão ter que desembolsar uma quantia significativa se não tomarem previamente uma decisão de criar uma holding para que esse patrimônio possa ter uma gestão mais eficiente, protegendo o patrimônio da família e evitando também pagar uma carga tributária e de honorários mais significativa no futuro. No processo judicial, os honorários de advocatício, de condução de um inventário, né? Eles estão em torno entre 10% e 30% sobre o valor do patrimônio. Aí tem a tributação também, conforme a natureza do bem, né, que é herdado. Então, isso encarece demais. Você deixa uma boa fatia do teu patrimônio só para pagar os custos. Quando dentro da holding, você não faz não teria esse custo, e além do que você pode, dentro da própria holding, criar um fundo para pagar, deixar uma reserva para pagar os custos apenas de registro da alteração societária, onde você vai sair e baixar o teu usufruto. E a holding, ela ainda permite várias outras coisas. A holding também tem, Carlos, vantagens não tributárias,
que são Sim. bem importantes de tratar, né? A vantagem da soberania do titular do patrimônio na transferência. Então, ele pode definir, por exemplo, o desinvestimento. Se eu morrer, os bens que estão na holding podem ser divididos da seguinte maneira entre os meus filhos. A minha esposa, ela terá preferência no desinvestimento da casa onde a gente mora, por exemplo. Sim. O meu filho terá preferência no desinvestimento de um imóvel no litoral. Então, você pode definir as prioridades no desinvestimento, que é na transferência, na retirada da holding do patrimônio. Você pode definir termos, por exemplo, o meu filho, quando se formar em medicina ou fizer uma pós-graduação, ele pode desinvestir este patrimônio. Esse passará para ele, vai ser distribuído para ele. Então, você define não só o investimento, os frutos e tudo, como o desinvestimento também. Entendi. Essa questão do desinvestimento, a senhora me corrija se estiver errado, por exemplo, né, uma família, né, o casal já tiveram outros relacionamentos, têm filhos de outros relacionamentos, e eles vão chegando até um momento que está lá uma família enorme e nem todos os herdeiros são filhos naturais dos dois. Né? Vieram de uma outra esposa, de um outro marido, estão fazendo parte ali de alguma forma daquele patrimônio. O desinvestimento pode proteger também, por exemplo, o seu novo marido, a sua nova esposa, porque você pode definir naquele momento ali, porque muitas vezes a gente vê muito isso, né? Faleceu o marido e a esposa nova, ele tinha filhos de casamentos anteriores. Aí começa aquele imbróglio todo na hora do inventário. Isso é uma coisa que é um problema muito grande, né? Então eu entendo que tendo uma holding, e você tendo lá um documento definindo desinvestimento, isso tudo vai ficar melhor bem definido e bem estabelecido. E na holding você pode privilegiar não apenas os seus herdeiros, mas os seus sucessores também, né? Sim. Por exemplo, você tem um administrador lá do teu negócio que é super importante, você pode beneficiá-lo na holding também, ou você tem um filho não natural que você queira incluir, ele se torna cotista da holding e também recebe, de alguma maneira, uma parcela da tua sucessão. Então, ela dá uma flexibilidade, uma amplitude para sucessão ou para transmissão do patrimônio muito importante. E, além disso, uma das questões mais elementares, assim, mais fundamentais que a holding traz de benefício num planejamento sucessório é que ela evita conflitos familiares. Quando você pré-determina a divisão do teu patrimônio, não há como os filhos brigarem entre si, não há como você criar litígios familiares por causa do patrimônio, porque você já decidiu, você já definiu, quando você morre, você só se pratica a tua vontade, né? Só se executa a tua vontade. Então, agora, ela é muito boa nesse sentido agora, também. doutora Áurea, por exemplo, esse médico ele tem patrimônio, ele tem lá 2 imóveis, 3. Mas os seus herdeiros também têm patrimônios. Tem patrimônio. E muitas vezes, eles podem até ter constituído esse patrimônio, né, na conjunção lá do seu casamento, né, com a sua esposa, lá, os filhos, né, por exemplo. Como é que funciona isso? Esse imóvel que o filho também vai integrar também a holding, ou eu posso deixar algum patrimônio fora? Se ele quiser manter o patrimônio dele fora, mas ele também participa da holding. Como é que funciona isso? Porque isso pode ser uma pergunta que algum dos nossos ouvintes que acompanha nosso podcast pode ter interesse. Os herdeiros, eles não são obrigados a integralizar seu patrimônio pessoal na holding. Entendi. Eles podem fazer essa integralização se quiserem e se acharem conveniente, da forma como quiserem, integral ou parcialmente no seu patrimônio, e passa então esse patrimônio a sofrer a se beneficiar da mesma proteção dada aos demais patrimônios familiares. Não é obrigatória a integralização do patrimônio pessoal dos herdeiros. Muito legal, eu estou me apaixonando por esse assunto, porque muito legal, ele é incrível, né? E tem mais uma questão bem legal que a gente é importante falar. Se o herdeiro morre antes do titular do patrimônio. As cotas desse herdeiro, como é que faz? Se ele morre antes, depois já que você doou as cotas, né? Então é possível também dentro... Uma reversão dessa doação? Exatamente. Dentro de todo o escopo da holding, é possível você estabelecer uma cláusula de reversão. Se aquele
aquele herdeiro morre antes do titular principal, se essas cotas já são divididas entre os demais herdeiros, se elas retornam para o doador principal, se elas retornam para a cônjuge, para quem se destinam, para os próprios herdeiros do falecido, né? Você pode definir que fim terá essa doação no caso desse incrível, né? Uma matéria dessa que é situação. incrível, né? Incrível, é apaixonante esse tema. Incrível, gostei muito. E vamos continuar mais um pouquinho, né? Você aí presta atenção porque tem muito mais informações, né? Você até falou, né? O que acontece se um dos herdeiros morre antes do doador, né? A cláusula de reversão. Isso é a questão do desinvestimento também. Isso é muito importante, porque muitas pessoas procuram constituir uma holding pensando apenas na proteção patrimonial. Mas ela é muito mais ampla do que somente a questão da proteção patrimonial. Vai muito mais longe, né? E assim, além de proteger o patrimônio, você tem toda essa dinâmica da questão de usufruto, você pode ter o desinvestimento do patrimônio, você pode ter o seu herdeiro com patrimônio também integralizando ou não. Então ficou muito Você pode fácil. Criar fundos de formação, de qualificação. Por exemplo, você pode criar um fundo que a pessoa só pode pegar naquele dinheiro para determinado fim, para fazer um curso de pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então, ela não pode lançar mão desse recurso, senão para esse olha fim. Que legal, o que faz com que você continue trabalhando na formação dos seus filhos, né? Investindo e incentivando eles a isso. Os pais protegendo os filhos também, né? Que muitas vezes o filho não tem essa maturidade ainda e os pais vão proteger ele naquele momento, né? Para que aquele recurso realmente seja revertido para um investimento em formação profissional, né? Universitária. Muito interessante. Inclusive, eu fiz um planejamento sucessório em que o pai ele era tão obcecado pela ideia de que os filhos tinham que estudar muito que ele criou esse fundo para formação. E ele disse assim, o herdeiro só vai poder lançar mão desse fundo para esse fim. Ainda criou condições de nota, de qualificação, né, de aproveitamento, e disse, se ele não se formar, se ele não usar esses recursos, eles vão ser doados para uma instituição de caridade. Então, o herdeiro não tinha outra opção, ou ele usava para se formar, ou ele perdia esses recursos. Então, é uma forma de incentivar e de direcionar o futuro dos filhos. Além disso, Carlos, se houver filhos menores, se você tem filhos menores, a holding representa também um nível de proteção para esses filhos menores, porque os filhos menores dentro de uma estrutura societária como a holding dificultam ainda mais a despersonalização da pessoa jurídica, que é aquele bloqueio judicial que a gente tem que enfrentar para chegar no patrimônio. Entendi. Tendo menores, os juízes protegem ainda mais esse patrimônio. E no planejamento sucessório, você pode definir que, se você falecer, sendo ainda teus filhos menores, quem vai gerir esse patrimônio até que eles alcancem a maioridade? Então, você pode eleger o tutor dos seus filhos dentro do planejamento sucessório, dando condições, estabelecendo a remuneração que ele vai ter, as obrigações que ele vai ter, para quem ele presta contas e tudo mais. E se você ainda tiver um filho com necessidades especiais, por exemplo, que não possa responder por si, você pode nomear também um curador, que o curador pode ir para a vida inteira na gestão do patrimônio. Atualmente, tem uma situação que eu queria falar. Muitos médicos na área da cirurgia, anestesia, eles não conseguem mais contar, por exemplo, com um seguro de responsabilidade civil profissional. Em função do grande risco, as companhias seguradoras não querem mais segurar esse risco. Então a holding também vem proteger o patrimônio desse médico, né, de uma forma que ele acaba tendo um custo muito grande quando ele consegue fazer o seguro, porque é um prêmio de seguro muito alto, não é? E ele poderia substituir muitas vezes, não estou dizendo que ele tem que deixar de fazer o seguro, se tiver, acho que é mais uma proteção, mas ele pode investir também, aí seria um investimento na holding. Na holding. Pode fazer um seguro patrimonial até porque na holding também pode. Então, porque ele tem esse custo de seguro anualmente. A holding você vai legalizar uma vez, vai montar toda aquela estrutura e fez aquele investimento na holding, ele vai seguir com uma manutenção lá com a contabilidade, que vai dar uma assessoria para ele, jurídica também, se for necessário, mas ele vai ter uma economia
em curto e médio prazo muito grande, Muito grande em relação a essas outras questões que ele tem também. Dentro da holding, além do patrimônio, ele pode também, essa holding pode ser sócias de outras empresas, ela pode fazer a gestão, ele tem outras empresas, né? Além do patrimônio pessoal, ele pode trazer também para dentro da holding essas empresas? Pode também ter uma holding de participações, que se chama holding de participações. A holding de participações é super interessante para um conglomerado empresarial, quando o profissional tem mais de uma empresa, né? Não precisa nem ser do mesmo segmento, como tem vários negócios. A holding, ela, nesse modelo, ela trabalha como uma centralizadora, né, administrativa de todas as operações. Então, todos os resultados, sejam eles positivos ou negativos, confluem para a holding. E a administração, através de uma holding, permite maior rapidez para fazer aporte nas coligadas, cobertura de prejuízo também de forma mais fácil, porque a holding é sócia de todas as empresas que estão na parte de baixo do organograma, no organograma funcional do grupo empresarial. É como se a gente imaginasse uma pirâmide, né? Exatamente. A holding está no topo e as outras estão na base, né? Então, facilita o aporte, facilita a cobertura de prejuízo, faz com que todas as empresas possam investir umas nas outras, e investir em empresas de fora também, trazer patrimônio. Agora, quando isso acontece, doutora Áurea, a senhora sugere que esse investidor, esse profissional que queira proteger o seu patrimônio, que ele tenha, por exemplo, uma holding patrimonial, uma para sucessão e uma para fazer a gestão das outras empresas dele, ou não? Uma holding somente conseguiria confluir todos esses bens e interesses, né, de proteção e de investimento. É preciso revisitar mesmo o propósito da holding, né? Se a holding é de gestão e ela vai se tornar sócia de várias empresas, ela acaba assumindo também riscos operacionais pela condição de sócia. Então, nesse caso, é melhor que seja um modelo específico para esse fim. Só para patrimônio. De participações, né? Participações societárias. E a holding familiar, a que vai fazer a gestão do teu patrimônio de família, seja também só para esse fim, para garantir a proteção que se espera que os bens tenham nesse modelo. Que bacana, hein? O assunto tem que avançar, né? Tem que render mais, porque eu acho que a gente tem mais assunto para falar. Tenho certeza que vai agregar muito para os ouvintes, né? E lançamos aquele desafio, né, doutora Áurea, para ver próxima... Rio, São Paulo e Minas, se você conseguir, né, trazer esses temas aqui, falando sobre essa questão da parte tributária na hora de fazer a transferência do patrimônio para dentro da holding, né? Como é que essa tributação acontece? E isso é muito importante. E vamos deixar aqui no nosso link, né, da Rádio MaxiCash, os telefones, contatos, para aquele interessado, se quiser conhecer um pouco mais desse assunto, entrar em contato conosco. A doutora Áurea também está aqui à disposição para esclarecer, para ajudar, inclusive para montar para você todo esse processo de planejamento familiar, sucessório e patrimonial. Doutora Áurea, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui na Rádio MaxiCast conosco. Fico muito feliz de estar batendo esse papo com a senhora, até porque a gente aprende muito todo dia com a senhora, doutora Áurea. Muito obrigado. Eu que agradeço. E muito obrigado a todos vocês, tá, por estar nos assistindo, nos seguindo. Clique lá no sininho, dê um like, né, na nossa Rádio MaxiCast, porque nós estamos apenas começando, estamos começando a aquecer aqui, né, os nossos tamborins, como se diz aqui no Rio de Janeiro, para a gente trazer muita informação relevante para você, principalmente você que é profissional da área de saúde, empresário, médico, que tem patrimônio e tem a preocupação de se proteger os seus bens e proteger a sua família. Doutora Áurea, quer dar o seu recado também? Obrigada, quero agradecer a atenção e pedir que acompanhem mesmo. A gente vai estar sempre aqui trazendo notícias, novidades e atualizações na área tributária e societária para as empresas de saúde. E eu estou levando esse desafio, faremos mais um encontro para falarmos especificamente da tributação aqui do Rio, de São Paulo, Minas, e trago a do Paraná também. Que ótimo, doutora Áurea. Bom, estamos aqui eu, Carlos Marinho, e a doutora Áurea Cruz, sempre trazendo informações relevantes para a sua vida e para o seu empreendedorismo, para o seu negócio. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço também.